Maria Silvia, mas os negros eles estão cada vez mais fortalecidos, não estão? No seu papel. Sim, a gente costuma dizer que esses 350, quase 400 anos de escravidão nos ensinou, né, a resistir e a resistir muito. Existia, por exemplo, na primeira parte do século XX, um trabalho, né, uma política de embranquecimento da população. E foi por isso que o governo investiu em trazer os europeus para o Brasil. Os imigrantes. Os imigrantes, italianos, portugueses, alemães, não é? E essa política pensava em acabar com os negros, com a extinção dos negros num prazo de 100 anos. Ou seja, para essa política, em 2012, nós não teríamos mais negros no Brasil, nós seríamos uma nação miscigenada. E a gente sabe que isso não aconteceu, por conta de toda a resistência, principalmente das mulheres negras, como disse aqui a Sharon Nunes. Quais são as principais leis que defendem o negro? Bom, quando nós falamos de legislação antidiscriminatória, nós temos a Lei 7.716, que é a Lei CAO. Nós temos o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, não é? Que fala da injúria racial. E em São Paulo, especificamente, nós temos a Lei 14.187, que trabalha, né, a discriminação racial a nível administrativo. Então, por exemplo, se eu entro numa loja, como nós acabamos agora de ganhar uma ação contra as lojas Marisa, e eu sou perseguida, e no caso concreto, a moça teve a bolsa aberta para provar que ela não tinha pego nada dentro da loja, não é? Eu posso me utilizar dessa lei, 14.187, para processar administrativamente a empresa, não é? E, nesse caso, as lojas Marisa foi condenada a pagar um valor aproximado de R$60 mil. Nossa. É um valor que não vai para o discriminado, na verdade vai para um fundo, que nós, infelizmente, desconhecemos qual vai ser a utilização desse valor, mas é possível também essa via. Além disso, nós temos o Código Civil, né? Artigo 186, acumulado com o artigo 927, que trata dos ilícitos, né? De dano moral, de responsabilização moral. Então, se eu me sinto ofendida na minha honra, na minha dignidade, eu posso também me valer de uma ação cível e pedir uma indenização. Mas a maioria das pessoas não entra na justiça, né? A gente tem um grande número de pessoas que entram, sim, na justiça. Infelizmente, não todas, porque o acesso à justiça ainda é uma questão no Brasil. Nós temos uma pesquisa do CNJ de 2014, salvo engano, que diz que 63% das demandas, e aí eu digo não só de discriminação racial, mas de todas as demandas, não chegam ao judiciário, não é? E eu penso que um dos... E por que não chega? Um dos motivos principais, na minha visão, é a questão de desconhecimento. Né? E quando você desconhece os seus direitos, você tem a sua cidadania afetada e você tem menos condições de exercer a sua cidadania. Um dos motivos é esse. O outro motivo é econômico mesmo. Porque apesar de nós termos à nossa disposição as defensorias públicas, essas defensorias não são em números suficientes e tem muitas pessoas que não conseguem chegar nem ao menos à defensoria pública. Entendi. Então é por isso que existe essa defasagem tão grande, né? Vitor, eu quero saber daqui a pouco de você como que é a situação em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que existe um forte racismo lá também. A gente costuma, historicamente, fazer essa comparação, né, do racismo brasileiro com o racismo americano. E na comparação, a gente tendeu ao longo da história a dizer, bom, no Brasil não tem racismo, ou no Brasil o racismo é mais brando. Olha, nos Estados Unidos a gente tem uma Ku Klux Klan que caça os negros, mata os negros. Aqui a gente não tem isso, aqui é tranquilo. A gente construiu ao longo das décadas o mito da democracia racial. Como se, na comparação, né, Brasil e Estados Unidos, a gente fosse uma sociedade mais aberta, onde não teria esse tipo de discriminação. Acontece que isso hoje, para
todos nós nos movimentos sociais. Isso é um mito, né? Existe o racismo sim no Brasil, é um outro tipo de racismo, é um racismo velado. É um racismo que está principalmente, não só, mas principalmente nos indicadores sociais. Qualquer indicador social que você pega, brancos e negros, você vê uma diferença enorme. Eu estava falando disso. Acesso à escola, analfabetismo, expectativa de vida, renda, todos, qualquer indicador social, vá no IBGE, faça pesquisa. Se tiver a possibilidade de dividir por brancos e negros, você vê a diferença enorme. Ao ponto de, se pudesse dividir o Brasil entre brancos e negros, fizesse um IDH da população brasileira para os brancos, o Brasil seria 44º do mundo. O IDH dos negros seria 105º. Então, quer dizer, a gente vive dois Brasis, o Brasil dos brancos e o Brasil dos negros. Quer dizer, se isso não é racismo, eu não sei o que é. Então, a gente tem um racismo que a gente observa, sim, nas piadinhas, nesse racismo cultural, mas eu acho importante enfatizar as questões econômicas socioeconômicas, né, desse racismo, onde o negro é, de certo modo não, é fortemente empurrado para a pobreza na nossa sociedade. É verdade, falta educação, falta tudo, né?